A paz de Cristo. Continuando nossa série sobre o batismo, hoje confrontamos a doutrina protestante sobre a idade do batizado com a autoridade inquestionável da palavra de Deus. A pergunta não é se é apenas conveniente, mas se a negação do batismo infantil é um ato de omissão e desobediência aos ensinamentos de Cristo. Para o católico, a resposta é um sim retumbante e implacável. O batismo infantil não é apenas conveniente, é uma urgência da graça que a heresia protestante, em sua soberba, nega. A primeira e mais terna condenação ao erro protestante vem da boca do próprio Salvador em São Lucas, capítulo 18, versículo 16. O Senhor Jesus declara: "Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é dos que se lhes assemelham." Este versículo é o convite formal e universal de Cristo às crianças. O protestante, em sua frieza, alega que as crianças podem vir a Cristo de forma puramente espiritual, mas não sacramental. Isso é uma hipocrisia, pois se o batismo é a porta de entrada para o reino de Deus, o único meio ordinário de incorporar a alma ao corpo místico de Cristo, impedir uma criança de receber o batismo é, de fato, embaraçá-la de vir a Cristo na forma mais completa e eficaz, que Ele mesmo instituiu. O protestante, ao exigir que a criança atinja a idade da razão, 7 ou mais anos, para que possa fazer uma declaração de fé consciente, está colocando a capacidade intelectual humana como condição para a graça divina. Eles transformam a salvação, que é um dom gratuito de Deus, em um mérito da razão e da vontade. Ao fazer isso, eles pecam por presunção, negando a verdade de que a graça de Cristo é necessária para todos, pois todos nascem com a mancha do pecado original. Este pecado de omissão se torna mais grave quando confrontamos a necessidade do sacramento. Conforme estabelecido anteriormente em São João, capítulo 3, versículo 5, Cristo disse: "Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus." O protestante, que rejeita o batismo infantil, tem a ousadia de alegar que a criança, que não tem culpa pessoal, pode ser excluída da graça santificante da água e do Espírito, permanecendo, portanto, no estado de pecado original, até que um pastor lhes conceda a permissão de serem batizadas. Essa doutrina é uma afronta direta à misericórdia de Cristo, que não quer que nenhum de seus pequeninos se perca. É um ato de crueldade espiritual impedir que uma criança receba a purificação que a Escritura exige para a entrada no reino. A Igreja Católica, fiel à tradição e à Escritura, age com a urgência da caridade. O batismo, sendo o banho de purificação que salva, conforme vimos em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, onde a purificação da má consciência é ligada à lavagem com água pura, deve ser administrado o quanto antes para livrar a alma do pecado de Adão e conceder a vida divina. Não há lógica, piedade ou mandato bíblico que sustente a ideia de que a alma da criança deva ser retida na mancha por anos, aguardando um desenvolvimento cognitivo que Deus não exigiu. A prática apostólica, que é a verdadeira fonte de autoridade para o uso da Escritura, é o golpe final na heresia protestante. O Novo Testamento, em várias passagens, atesta o batismo de casas e famílias inteiras, o que, no contexto social da época, inegavelmente incluía as crianças e os escravos. Veja o caso de Lídia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 e 15. Após Lídia ter o coração aberto por Deus, a Escritura declara que ela e sua casa foram batizadas. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: "Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali." O apóstolo Lucas usa a expressão "toda a sua casa", oikos em grego, que é um termo que engloba todos os membros da família, incluindo crianças e dependentes.
Não há registro na Bíblia de que os apóstolos tenham feito uma triagem por idade antes de batizar uma casa inteira. A mesma prática é confirmada na conversão do carcereiro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 29 a 33. Após o terremoto, o carcereiro e sua família aceitam a fé. Então ele, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou aos pés de Paulo e Silas, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Ele, por sua vez, cuidando deles naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. A pressa da conversão e o batismo imediato de Lele e todos os seus, pantes roi entuoico autou, todos os que estavam em sua casa. Mais uma vez, demonstram que a prática apostólica era a de incluir a família inteira, sem a exclusão por idade imposta pela presunção protestante. O protestante, ao rejeitar o batismo infantil, nega o modelo da nova aliança. No Antigo Testamento, a entrada na aliança se dava pela circuncisão aos 8 dias de vida, sem que o bebê tivesse a capacidade de declarar sua fé. O batismo, que é o sacramento que substitui e aperfeiçoa a circuncisão na nova aliança, deve seguir a mesma lógica de inclusão imediata na família de Deus, a fim de conferir a graça. A heresia protestante, ao negar o batismo infantil, está essencialmente exigindo que as crianças vivam sob uma lei mais rigorosa e menos misericordiosa do que a lei que regia o povo de Deus no Antigo Testamento. A recusa em batizar as crianças é, portanto, uma grave desobediência doutrinária, uma falta de caridade para com os pequenos de Cristo e uma negação da própria prática apostólica documentada no livro de Atos. É um ato de soberba humana que tenta delimitar a misericórdia de Deus pelo estreito limite da razão infantil. A única posição correta e misericordiosa é a da Santa Igreja Católica, que recebe as crianças imediatamente na água e no Espírito, garantindo que o selo da graça seja impresso na alma o quanto antes, conforme o mandamento de Cristo. Nós permanecemos fiéis à urgência da graça para os pequenos, unidade e obediência. E inscreva-se neste canal.